que é muito importante a gente falar o histórico legislativo da situação, né? Então nós temos aqui o início do conflito. O início do conflito foi com a exploração do pré-sal, né? Eu falei 89, desculpa, é 2009, né? Os projetos de lei, até porque seria uma incoerência, Lula, são 2009, é o projeto de lei de 2009, um que regulamentou a exploração do pré-sal, outro que criou o fundo social e o outro que criou, né, a capitalização, o outro que capitalizou a Petrobras para a exploração. Diante desses 3 projetos que estavam no Congresso, foram feitas as 2 emendas que eu falei. Então agora vamos para o histórico legislativo dos royalties de petróleo. Pouca gente sabe, mas os royalties de petróleo começou lá atrás. Começou com a fundação, com a criação, com a instituição da Petrobras, em 1953. Foi editada a lei 2004, se eu não me engano, /53, e nessa lei que criou a Petrobras, ou seja, o primeiro marco de exploração petrolífera do país, já havia um dispositivo que destinava 5%, aí a palavra era indenização, àqueles entes federativos que explorassem, onde fosse explorado o petróleo. Estados, municípios, Distrito Federal, enfim. 1953. A lei que criou a Petrobras já dizia lá atrás que os estados, né, produtores teriam uma indenização, né? Viemos então com essa lei até 1980, quando então inicia-se a exploração do petróleo marítimo, né, no mar territorial, onde se descobriu, né, que havia na plataforma continental uma quantidade grande de petróleo. Inicia-se então, a partir de 1980, essa exploração marítima. E a primeira lei pós-Petrobras, que vem regulamentar o setor, é a Lei 7453 de 1985. Essa lei, já com uma dicção jurídica melhor, ela já não fala mais em indenização, ela já fala em compensação. E é importante que os ouvintes entendam essa diferença, porque esse termo compensação é que vai dar o norte jurídico para a tese que os estados defenderão e o norte jurídico que eu acho que será acatado no Supremo. Então vem a palavra compensação em 1985. 1986, já com um dinamismo maior da exploração, a gente encontra a Lei 7525 de 86, que ela regulamenta, Cid, o que seria essa compensação e faz um marco dos estados e municípios que seriam beneficiados com essa compensação, tá? Então nós temos 53, 85, 86, e aí vem uma nova lei em 88, em 89, que é uma lei que vem regulamentar a Constituição, tá? O que acontece? Em 88, o que era lei, norma federal, ganha um status constitucional. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição vem de seguinte, olha só, agora a exploração do petróleo, que era regulamentada por lei, ganha status na Constituição, né? Eu vou até ver se eu tenho aqui é um termo grande, está aqui, ó. E vem o artigo 20 e diz o seguinte, a Constituição da República define o que seriam os bens da União Federal, tá? Então ele vem dizendo o seguinte, lagos, rios, correntes de água, terrenos de seu domínio, que banham mais de um estado, sirvam de limite com outro país, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais, lacustres, as zonas limítrofes, tal. Mar territorial, os terrenos de marinhos, recursos minerais, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos. Aí vem um parágrafo primeiro e faz uma exceção à regra, dizendo o seguinte, que no caso do petróleo, não é isso? Esses bens, aí vem o parágrafo primeiro que eu vou ler, que diz o seguinte, é assegurado nos termos da lei aos estados, Distrito Federal, aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural, de recurso hídrico para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona exclusiva, ou compensação financeira para a exploração. Então, todo parágrafo, a função dele, né, é excepcionar o artigo. Então ele diz, olha, tudo isso aqui é da União, mas no caso de exploração, o território, né, em que
ocorrer essa exploração, terá direito a uma compensação financeira, né? Mesmo sendo bem da União. Entendeu até aqui? Só esse território. Só esse território. Então essa é a exceção. Continua sendo bem da União. Ninguém discute isso. Ninguém está aqui discutindo. Quem está discutindo isso são os parlamentares do outro estado. Ah, o bem é da União, então tem que dividir para todo mundo. Isso é um erro de interpretação da Constituição. Tá? Então a Constituição veio e diz o seguinte, olha, os bens são da União, mas aonde houver exploração de petróleo, haverá uma compensação para quem? Para todo mundo? Não, para quem sofre o resultado daquela exploração. Né? Aí veio a lei do petróleo, veio uma lei, regulamenta isso na Constituição e mantém o percentual e mantém a regra, até porque não podia ser diferente, né? No mesmo sentido, e depois veio a lei do petróleo, onde se define de 5% a 10% percentual. Então, todo o histórico legislativo, de 1953, passando por um texto constitucional, que é a regra maior, né? A regra maior das leis no país, chegando à lei de regulamentação da Constituição e a própria lei do petróleo em si, que é uma lei específica do caso, sempre se disse o seguinte: receberá compensação financeira o ente que sofreu o quê? A exploração. Qual foi a tese usada? Não, isso aqui é bem da União, né? Subsolo é bem da União, então tem que ser de todo mundo. Aí começa o erro, e eu não estou vendo uma discussão nesse sentido. As discussões jurídicas, espero que as ADINs venham com isso, diz o seguinte, olha só, então partindo desse prisma, o que nós vamos fazer? Assim? Eu acabei de ler que rios e lagos, né, marca, tudo é da União. Então, por exemplo, quando você vai mergulhar lá em Bonito, é um rio, né, você recebe daquilo ali, não? A exploração turística daquele rio terá que vir para ser distribuído para todo mundo, porque é da União. Quando você extrai minério em Minas Gerais, que gerou toda essa riqueza da Vale, vamos também ter que distribuir para todos os entes federados. Mas não é essa a dicção, não é essa, teleologicamente, a intenção que a lei quer dar. Ela foi clara ao dizer o seguinte, olha, nos bens da União, quando se tratar de exploração, né, de atividade de exploração, haverá uma compensação para quem? Para os estados que suportam aquela exploração. Então, e a minha tranquilidade que eu quero passar para Cabo Frio é que há já uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu também até hoje não vi ninguém comentar. No ano de 2003, né, a parte de se discutir um outro tema que não era royalties de petróleo, no voto condutor do ministro Sepúlveda Pertence, hoje aposentado, o Supremo Tribunal disse o seguinte: os royalties não se vinculam à exploração do petróleo em si, mas sim aos danos que essa exploração possa causar ao território explorado. Então, o grande erro desse movimento subreptício, lesivo, inconstitucional desses parlamentares do outro estado, é achar que aquele bem, como é da União, tem que ser distribuído para todo mundo. Não é. A Constituição é clara. Então, uma lei, que é uma emenda, uma lei, não pode ferir esse preceito da Constituição que diz o seguinte, olha, não é porque o bem é da União, não, ou porque é do território. É a exploração, os danos que aquela exploração pode causar. Como que uma exploração no petróleo aqui em Cabo Frio vai causar dano a Mato Grosso? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. O risco é todo então, nosso, né? Quando eu faço o histórico, fático, né, para enquadrar onde começou o problema, que foi na exploração do pré-sal. Quando eu faço o histórico legislativo, dizendo que desde 53 a gente vem até a exploração marítima em 80, com mais 3 legislações, vem a Constituição e mais 2 legislações posteriores à Constituição, nunca se modificou essa interpretação. Porque essa é a intenção do legislador constituinte. Aí vem o primeiro tópico agora jurídico. Fiz um enquadramento legislativo, fiz um enquadramento fático, histórico, agora vamos para o enquadramento jurídico. Porque às vezes até vejo assim, eu até gosto, porque é discussão do povo. Então, às vezes, as pessoas leigas começam, o contrato não é contrato, nada. Vamos lá. O que tem que se discutir, o que tem que se debater no Supremo Tribunal Federal? A primeira tese também, até hoje, não vi em nenhum jornal, e também, se você tiver visto, me avise. A primeira tese é o seguinte, quando a gente fala em direito constitucional, que é um direito muito técnico,
Há no direito constitucional uma modulação que a gente chama de interpretação da norma conforme a Constituição. Uma lei, quando ela está em discussão, primeira aferição que você faz é se esse texto legal, confrontado com a Constituição, ele tem alguma parcela de inconstitucionalidade. Se, depois de toda a explicação que eu dei, fizermos uma análise da emenda Y, da emenda Simon, com a Constituição, principalmente com esse parágrafo primeiro que eu acabei de ler do artigo 20, nós veremos que ela não pode nunca subsistir. Se fizermos essa confrontação com uma decisão que já existe do STF, de que, repita-se, os royalties não são em função da exploração, mas sim dos danos que causa ao território explorado. Essa nova norma, que foi publicada ontem, ela é inconstitucional sobre 4 aspectos de hermenêutica jurídica. Quando você pega uma norma para interpretar, você pega ela na interpretação gramatical ou semântica. A interpretação gramatical ou semântica a gente chama da interpretação literal do texto. Ela já começa a ser inconstitucional aí. Porque literalmente, como eu já te disse, ela não se destina a uma repartição de indenização. Ela se destina a uma compensação. E só se compensa a quem perde. Quem não perde não pode ser compensado. Você pega a segunda forma de interpretação, a interpretação histórica. Na interpretação histórica, você vai ver que todo o sistema até então existente, concorda, Cid? Todo o sistema que eu li para vocês, desde 1953, destina-se a quê? A compensar tão somente quem é explorado. Você pega a terceira forma de interpretação, que é a interpretação sistemática ou sistêmica, como se queira. É quando você conduz a norma com outra norma da própria Constituição. Aí vem o grande detalhe que parte da população não sabe. Quando o legislador constituinte implantou o sistema de compensação no royalties, ele retirou dos estados produtores e dos municípios, consequentemente, uma outra benesse que era constitucional, a benesse do ICMS. Como é que se calcula o ICMS? O fato gerador do ICMS, no caso do petróleo, a exploração, sempre é onde, Cid? Na origem. Na origem. A única forma de tributação que deixou de ser na origem e passou a ser no destino foi a do petróleo. Por quê? Explica-se também ainda historicamente. Um movimento que era maior, como está sendo hoje, dos deputados de São Paulo, dos constituintes paulistas, falou, olha, o Rio vai ficar muito rico. Né? Vamos compensar, olha só, o que o Rio está ganhando com royalties, né, com o ICMS. Então o ICMS vai para onde? A maior parte? Para São Paulo, que é o maior destinatário desse tipo de energia. Mas o que poucos sabem é que a cana, que o álcool, o maior produtor de álcool do país é São Paulo. Mas o ICMS do álcool é na origem. Fica na origem. Então isso tem que ser levado ao Supremo, porque isso é uma forma de interpretação conforme a Constituição. Olha, por que o legislador constituinte mudou a regra do ICMS só para o petróleo? Porque o Rio já tinha um royalties. Então hoje, com essa mudança vagabunda que fez no Congresso, só assim mesmo, me desculpe, mas eu não tenho como um cidadão, um jurista, não me irritar, porque isso é um exemplo horrível para uma federação. Esse exemplo que o Congresso deu está repercutindo no mundo. Isso vai trazer problemas de risco para o Brasil, porque o investidor estrangeiro não vai querer mais investir num país onde as regras são mudadas ao sabor e da força de cada estado. Então o estado maior come o menor, então ele não vai investir mais no menor. Né? Porque regras que são constitucionais e imutáveis estão sendo mudadas. Então o investidor estrangeiro, peraí, eu não vou para esse país. Isso já está começando a repercutir para o Brasil. Então é isso. Né? Então o Rio vai perder os seus royalties e o seu ICMS.
Então, na hora que fizermos uma confrontação sistemática de normas constitucionais, você vai ver que lá no artigo 152, 9º, B, eu não me lembro bem, mas é no 152, o ICMS dos petróleos vai para o destino, não único. O resto é tudo na origem, inclusive a exploração do álcool. Já tá feita aí uma compensação. Essa compensação que tanto se pede hoje. Isso. E o que poucas pessoas sabem é que desde 1985 já foi criado um fundo para se distribuir para os estados não produtores. Você sabia disso? Eles já recebem. Então o que se fez? Fez-se uma modificação substantiva, né, numa norma que já estava consolidada constitucionalmente. Entendeu, Cid? Então, esse é o terceiro ponto da interpretação conforme a Constituição. Aí vamos para o quarto e último ponto, que também é interessante. Há também uma forma de interpretação chamada de interpretação teleológica. O que é isso? Teleologicamente, é o fim, a finalidade que o legislador quis, seja ele ordinário ou constituinte, para o alcance daquela norma. Ora, está claro que o legislador constituinte, quando numa regra típica de bens da União, excepciona para dizer que no petróleo haverá uma compensação, qual foi a finalidade do legislador? Foi a finalidade que o Supremo já decidiu em 2003. O legislador quis compensar, né, o Estado, o território, o município ali, em razão dos danos. E não são danos no sentido de prejuízo, não. Esse dano, numa interpretação genérica do seu núcleo, ele é muito abrangente. O dano não é só que uma ruptura, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, possa, né, trazer prejuízos ambientais, não. O dano do aumento da população, o dano de todo o suporte estrutural que o município tem que ter, né, para comportar aquela exploração em seu território. Cabo Frio hoje tem o triplo de gente morando e vivendo do que tinha antes do Jóia. Macaé é um exemplo geográfico claro disso. Você vai a Macaé, não tem mais lugar em Macaé. Então esse dano não está só, né, dentro da questão da conceituação de prejuízo imediato. Nesse caso, dano é diferente do risco. O risco de um acidente, mas o dano que se causa... Por exemplo, o bombeio, os oleodutos, tudo que se passa pela cidade. Claro. Isso é que está dentro dessa questão do duto. O bombeio do petróleo, os gasodutos, né? Você vai ali para a área de Macaé, você vê enormes estruturas metálicas da Petrobras. Tudo isso está embutido nesse núcleo dano. Boa. Macaé hoje não tem condições, né, de suportar sem os royalties o aumento da densidade demográfica da população. Né? Então, todos esses focos que não são debatidos nos blogs, né, que não foi ainda colocado na imprensa, eu acho que não tem como serem suprimidos pelo Supremo Tribunal, porque isso é questão constitucional. Quando você pega o parágrafo 1º do artigo 20, você como jurista, você faz uma interpretação dessas quatro modalidades, você não tem como sair disso. E é como jurista, e não como cidadão, ou como um apaixonado, como jurista é que eu estou verificando, visualizando que nós não perderemos os royalties. Se o Supremo agir dentro da Constituição, porque eu entendo que o Supremo irá agir, porque o Supremo é uma corte isenta, fora de pressão, fora de política, não há como essa questão não ser definitivamente estancada pelo Supremo, mas não é só isso. A questão da segurança jurídica, quando se fala em contratos, não é o contrato em si, né? Não é a quebra do contrato em si, é a segurança jurídica, que é a quebra de vários negócios bilaterais entre municípios e estados, né? Essa quebra que irá acontecer, porque o município não tem de mais dinheiro, ele tinha esse dinheiro, tinha a previsão desse dinheiro, e com base nessa previsão, que você sabe que o orçamento ele é feito no ano anterior para o posterior, com base numa previsão de arrecadação. E dentro dessa previsão de arrecadação, existem receitas que não são receitas próprias, que são receitas correntes, derivadas. E o royalty é a principal receita hoje de todos esses municípios.
E, obviamente, que todos os orçamentos foram feitos, né, para terem suas despesas suportadas por essa forma de receita. Não vai se pagar empreiteiro, é uma quebra de contrato. Não vai do contrato individual, não vai se conseguir comprar merenda, há uma quebra de um contrato social. Enfim, essa é a quebra do contrato, ela é reflexa. Só que para o Estado do Rio de Janeiro, entendo eu, ontem eu vi no Globo que os constitucionalistas de São Paulo estavam criticando o Rio, porque não era se falar em quebra de contrato. A quebra de contrato sim para o Rio. Para o Rio, a quebra de contrato é direta, não é reflexa. Porque quando o Estado do Rio fez o repactuamento de sua dívida com a União, uma das formas de pagamento prevista é a dos royalties de petróleo. Se ele não tem mais royalties, ele vai ficar inadimplente com a própria União. Então aí uma quebra de contrato, porque foi a União que inovou, através do seu parlamento, não é isso? Com essa questão nova, com essa inovação desse contrato, trazendo um prejuízo para o devedor. Então, para o Estado do Rio, discorde de todos os respeitáveis constitucionalistas de São Paulo, há uma quebra de contrato direta. Mas para nós, municípios, produtores, etc., a quebra ela é indireta, mas há uma quebra. Mas essa quebra ela se repercute na segurança jurídica. Ora, como pode haver segurança jurídica se eu tenho há anos, né, uma receita que me é religiosamente passada mensalmente, com base nessa receita que era um direito adquirido, meu direito adquirido porque é um direito constitucional, né, veio uma legislação futura e quebra, faz uma ruptura abrupta nessa forma de receita. Com essa ruptura provocada pelo ente União, eu vou ficar inadimplente com vários entes privados e vou ficar inadimplente até no contrato social, que é o meu contrato, né, de educação com a minha população, de prestar educação, de prestar segurança, de prestar saúde. Né? Então, tudo isso está no molde da segurança jurídica. Outro tema que deve ser enfrentado pelo Supremo é a questão da isonomia. Quando a gente fala de isonomia, juridicamente, a gente fala o seguinte: os iguais têm que ser tratados iguais e os desiguais serem tratados por desigualdade. Né? Então, trata-se o igual de forma igual e o desigual de forma desigual. Então, o que está acontecendo? Estão tratando o desigual que era para ser igual. Porque é o seguinte: o direito dos royalties o direito é do Estado produtor. Né? Aí vem o Congresso e dá aos desiguais, que não tem nenhum direito, né, o direito que era meu. Então a quebra dessa isonomia, ela é também direta. Porque se eu não sou atingido pelos danos que a exploração causa, eu não posso ter esse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento tem que ser dado a São Paulo, a Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. O resto, o tratamento tem que ser desigual, como era. Eles tinham 1% distribuído da arrecadação, num fundo que foram criados pelas leis que eu citei anteriormente. O fato dessa liminar, né, que existia, aí não na questão da lei da distribuição, da Constituição, mas que existia para impedir que esse veto fosse apreciado fora da fila no Congresso, né? O fato dessa liminar ter caído na votação do Supremo gerou alguma preocupação, mas são assuntos completamente independentes. Não, independente. Aí vem de novo a interpretação conforme a Constituição. O que o STF fez? Há um princípio na Constituição, no artigo 2º, que é da separação dos poderes. A questão tratada nesse episódio não foi de mérito do tema de fundo, que é se pode ou não dividir os royalties. Foi uma questão, né, de processo legislativo. Certo. Poder-se-ia votar os royalties sem votar os vetos? Bom, pela interpretação do ministro Luiz Fux, não. E ele estava certo, ele não estava errado. Porque essa é a regra. Essa é a regra. Olha só pode votar um veto, né, na ordem cronológica. Isso está no regimento lá do Congresso Nacional.
Mas o que entendeu o Supremo? Que isso traria uma insegurança jurídica. Porque seria impossível, física, materialmente, se votar 3.000 vetos, né? Então, o Supremo, olha só como as coisas batem. Passou por cima de uma regra em face de um princípio. Qual é o princípio? O princípio da segurança jurídica. Ele falou, olha, isso é um problema do parlamento. Eles têm que se virar lá e tal, mas nós não podemos decidir sobre isso porque estaríamos causando uma insegurança jurídica. Não ia se votar mais nada. Ou se vota esses 3.000 vetos, tal. Então, o Supremo, né, numa forma assim de tentar manter o equilíbrio, de tentar manter essa harmonia, partiu por essa questão da segurança. Deixa eles lá, eles vão resolver. Então, Cid, o que interessa a população, e a sua pergunta é, nada tem a ver. Esse placar, nada tem a ver, porque ali se discutiu o procedimento legislativo, e não se era constitucional ou inconstitucional a mutação dos votos. Esse recuo teórico, estratégico aí dos outros governadores, capitaneado lá pelo Eduardo Campos. Vou chegar nisso. Ele tem a ver com a possibilidade de perda, inclusive futura para ele? Isso também era uma outra questão em que eu já vi que está sendo explorada pelo governador do estado do Rio. Eu ainda esqueci, eu falei da isonomia, falei da segurança jurídica, da interpretação, e tem mais. Aonde eu acho que a regra é mais forte, onde eu acho também que o direito é mais forte, e isso aí está sendo ventilado, né? Está sendo ventilado aí bastante, é na quebra do Pacto Federativo. É nisso que eu, como cidadão do estado do Rio de Janeiro, como um humilde advogado, não consigo, vou usar uma expressão bem chula, não consigo engolir como que um Congresso, já no regime democrático, né? A gente no Estado de Direito, como que parlamentares se unem para, através, né, de um quantitativo numérico, através de uma força de representatividade, né, quebram um pacto federativo. O sistema de federação é um sistema de equilíbrio, né? Como que é formada a República, a Federação? Ela é formada pelos municípios, pelos estados-membros, pelo Distrito Federal, que é uma autarquia, né, consignada como se fosse uma autarquia federal, porque ela só serve para ser a sede da capital do país, e a União, que é, na verdade, né, a federação, a representação da federação. Só que na regra da federação, os estados são independentes e também harmônicos e autônomos. Então você não pode, dentro de uma federação, outros estados se unirem para quebrar um estado menor, né? É como se numa região lá do norte, todo mundo se unisse ali, né, Pará, Amazonas, para aniquilar a passagem do Acre, né? O Acre só poderia ir para o exterior, não poderia mais voltar para o Brasil. Isso é quebra do Pacto Federativo. Estão isolando o Rio de Janeiro da federação, estão isolando o Espírito Santo da federação. Porque a inviabilidade econômica, ela é hoje a inviabilidade para as pessoas jurídicas, ela é a falta de oxigênio. É como para a pessoa física, alguém te proibir de respirar, você vai morrer. Para a pessoa jurídica, ainda mais para uma pessoa jurídica de direito público interno, como são os estados, essa asfixia financeira é a morte, né? Você imagina se o Estado do Rio manda parar tudo, fechar aeroporto, estou isolado, tem mais dinheiro, vocês me isolaram. Então, fecha a rodovia, fecha aeroporto, fecha porto, e ninguém entra mais. Bota a polícia aí do Estado, vai ser o quê? Um caos. Não é isso? Primeiro que para o Brasil, porque há uma intercomunicação de negócios, financeiras, em todos os estados da federação, e o Rio é uma das capitais centrais. Um pequeno exemplo disso foi fechar os aeroportos aqui semana passada. Fecha Campos, fecha Macaé, fecha Cabo Frio, é um caos. Aí nós estamos levando um caos de uma federação que sempre viveu, né, de forma harmônica. Por quê? Por irresponsabilidade de parlamentares, de governadores, que não têm uma visão democrática da coisa. Eu outro dia, num programa aí da Litoral, dei um exemplo, é como pegar a salineira aqui e distribuir o dinheiro da salineira para todos os comércios. A salineira vai quebrar e não vai adiantar nada para os comércios, porque ninguém vai ficar rico. Então é a mesma coisa, estão pegando dinheiro do Estado, que vive disso, e distribuindo para milhões de entes, municípios, né? E não vai enriquecer ninguém, só vai quebrar o Rio.
Agora, como eu disse, seria legal pegar, né, o turismo, né, pegar os minérios, tudo e vamos dividir para todo mundo, que aí a gente quebra todo mundo, vai todo mundo, o Brasil fale. Esse é o exemplo que esses parlamentares de visão míope estão dando, né, para o exterior, estão dando para os outros países. Né, estão quebrando 2 estados, não é isso? Simplesmente porque acham que vão enriquecer e não vão enriquecer. E mesmo que fosse enriquecer, é um enriquecimento ilícito. Então, essa quebra do Pacto Federativo, isso não tem como passar. Só se o Supremo... Não sei, eu tenho o maior respeito pelos tribunais, pelas cortes, eu evito fazer comentário. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que o Supremo que eu conheço, o Supremo que eu milito, eu não tenho dúvidas que isso não passará no Supremo. Né? São muitas teses. É impossível que uma tese dessa não colhe. Né? E eu entendo que todas são produtivas e todas têm substância jurídica muito forte para que o Supremo reveja essa questão. Aí fazendo papel de advogado do adversário, o que tem em favor deles? Nada? Porque você deu uma aula aqui agora, né? Tem desfavor. A questão que você me trouxe agora dos governadores, ela é muito simples. Ninguém aqui é queridinho, não. Ninguém aqui está querendo fazer benéfico com o Rio, não, porque a maldade que tinham que fazer já fizeram. É porque eles sabem que se essa tese que eu falei para você, de que, preste bem atenção, porque a gente está aqui, não vou dizer numa pequena aula, mas didaticamente, estou tentando ser didático, mas é uma aula dizer mesmo. O seguinte: se essa tese que eu coloquei, que já foi consagrada no Supremo em 2003, voltar à tona de que os royalties não se vinculam à exploração, mas sim aos danos que essa exploração pode causar, eles vão perder o pré-sal. E esse foi o senhor doutor Eduardo Campos, que já está querendo ser presidente, ele, inteligente, uniu o útil ao agradável, falou, eu vou fazer campanha e vou tentar, que é o seguinte, né? Vai perder tudo. Então o risco para eles é muito grande. O passo, como diz o ministro Marco Aurélio, no julgamento do Alaí, foi longo demais. E eu tenho certeza que se ganharmos, eles perdem o pré-sal. É bom, né? E talvez por forças até divinas, né, isso aconteça. O tiro sai pela culatra. Então, o que já estava programado, que ninguém ia mexer, porque o Rio já tinha concordado, acho que São Paulo também, está tudo bem, vamos ficar com o que a gente já tem, o resto a gente distribui, vai sair pela culatra. E outra coisa, estou sabendo que existe prospecções de que também há petróleo em outros estados, principalmente para o Nordeste. Vão querer dividir também, né? Vão ter que dividir. Foram eles que iniciaram essa mutação irregular e irrita da Constituição, da lei, para que os royalties fossem distribuídos para todo mundo. Então agora era bom que distribuísse tudo, né? Vamos distribuir tudo. Tudo que é riqueza explorada no subsolo é da União, então vamos distribuir tudo. Né? Se você explora um rio com turismo, vamos distribuir o turismo. Se você explora minério, vamos redistribuir os minérios. Vai enriquecer quem? Vai trazer benefício para quem? Não há benefício nisso. Não há benefício sequer legal. Isso é uma mostra muito ruim. Eu, no mandado de segurança, se eu tiver um dia, puder te mostrar, eu digo o seguinte, que nem os portugueses, os piratas, que invadiram o Cabo Frio, né? Os portugueses porque eles foram os descobridores. Os piratas holandeses porque foram os invasores. Só levaram daqui o pau-brasil. Hoje, e lá não existia nem Congresso, nem Estado de Direito. E hoje, né, brasileiros, né, que não são piratas e que não são europeus, estão dizimando a população de Cabo Frio e do Rio de Janeiro. Nem aqueles navios corsários com canhões que roubaram tanto, né, o Estado, como estão fazendo agora os patriotas, compatriotas, né? Excelente comparação. O doutor Carlos Marques está dando uma aula aqui, né? E trazendo para você, que está acompanhando o nosso programa,
temas importantes, né, que ninguém tinha abordado em lugar nenhum, né? E é importante que nós tenhamos conhecimento disso, porque diz respeito diretamente à tua vida, à minha vida, à nossa vida, à vida dos nossos filhos, né? Deixa eu passar alguns recados aqui, doutor Magno, para a gente seguir no assunto. Minha querida comadre Erlaine Klezeves, que está te abraçando aqui. Bom dia, Sidney. Bom dia, doutor Magno. O William está mandando um grande abraço para o doutor Magno, dizendo que é seu fã. O William é fera, né? Da manutenção, da instalação de equipamentos, né? É uma figura queridíssima. Aliás, está fazendo aniversário amanhã, Renata, aniversário de William, amanhã, né? Parabéns já, meu irmão, pelo aniversário aí. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E sempre fala para mim mesmo que é seu fã, doutor Magno. Obrigado. O William é meu amigo. Bom no que faz, né? Muito bom. Muito fera, bom. Né? As câmeras aí, televisão, conserta tudo. Circuito interno. Ele faz tudo. WK Manutenção, esse é o homem, grande William. O Yuri Santos Souto, bom dia, Sidney, bom dia, doutor Magno. Acho que deveria ficar claro, Sidney, em que a verba do royalties, ou para que deve ser destinada, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. É uma questão de aplicação e estruturação, né, Yuri? Né? É uma outra discussão que transcende um pouquinho essa área jurídica, né? Eu respondo, a verba do royalties tem destinação específica, né? Ela tem que ser em saneamento, ela não pode ser usada para pagamento de servidores, né? Mas agora a Dilma está querendo destiná-la exclusivamente para a educação. Eu entendo que tudo isso é inconstitucional, mas não vou adiantar aqui minha tese, tá? Até porque quero trabalhar isso com alguns prefeitos. Eu entendo que a verba do royalties é do município, ele pode aplicar onde ele quiser, mas isso é uma outra questão. Aplicação livre. É livre, a verba é dele. Olha só. O que está se tratando aqui é como se o royalties fosse um agrado, né, da União para o município ou para o Estado. Não é agrado não, é obrigação. É direito subjetivo constitucional do ente federado que suporta a exploração do petróleo, essa compensação. A palavra agora não é mais indenização. Lembra lá atrás quando eu falei? É compensação. Só que se compensa, perda. Então, ninguém aqui está fazendo benefício, não. Dinheiro é do município, ele aplica onde ele quer, mas isso é outra tese. Hoje ele não pode fazer isso, não. Porque tem uma lei federal que diz ser uma lei de regra geral que dá destinação própria. Mas entendo que essa lei aí também poderia ser abolida. Mas eu não quero tratar disso agora, não. Eu quero primeiro que a gente defenda. Garantir o que é nosso. Mas é uma discussão boa para o futuro. Boa para o futuro, muito boa. Legal. Já conversei com alguns prefeitos sobre isso. Mais alguma pergunta? Temos aqui comentários, perguntas. O Carlos Alberto Furró, presidente da Aliarte. Parabéns, Sidney e equipe, pela moção de aplauso ontem na Câmara. Obrigado, Furró. Parabéns ao doutor Carlos Magno pela explanação clara sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas e preocupações. E o que ficou bem claro que é mesmo uma preocupação de todos que vivem nos estados produtores, né? E o Furró está entendendo exatamente, né, essa explicação do doutor Magno, e a gente começa a entender. Aí a pergunta que fica, doutor Magno, é em relação ao tempo que isso vai demorar e ao risco que se corre, né, de haver, por exemplo, já na parcela do royalties que vem esse mês ou no mês que vem uma perda. Esse risco existe? Não. O Supremo tem hoje vamos dizer assim, um modus operandi de questões que são de interesse nacional, de questões que abalam institucionalmente, né? Questões que causam certa calamidade, certo clamor, eles estão decidindo, às vezes até em plenário. Obviamente que tão logo seja distribuída essa ADIM, eu acho que inclusive que ela não vai haver nem pedido de informações, porque a matéria já está tão sapecada aí, né, em tudo, que os ministros já têm conhecimento da questão. Acho que eles levarão logo direto para o plenário para julgar. Eu acho que a questão é rápida, eu acho que não vai dar tempo de haver essa lesão. Até porque hoje há um requisito chamado de periculo in mora, né, que é o perigo da demora. Então, até se for demorar, eu acho que eles darão uma liminar para manter o que está, né? Porque você não pode, depois de tantos anos, fazer uma ruptura, né, financeira como essa que está em evidência. Essa ADIM já embute esse pedido de liminar? Já, logo. São dois requisitos, a fumaça do bom direito, o fumus boni injúria, e o periculo in mora, que é o perigo da demora. Então, até se decidir, eu acho que não vai haver isso, eu acho que eles vão botar logo isso no plenário e vão julgar logo para definir a questão, porque a questão está falando, né, a República. A concessão da liminar ficaria a cargo já do ministro Fux também? Ele que recebe essa? Pode ser para ele, porque a distribuição da primeira ação
foi da relatoria dele. Então há um sistema de prevenção, eu não sei como é que está acessadinho, bem provável que caia para ele. E eu acho, com toda perspectiva positiva, que antes de se mexer na próxima parcela, haverá uma decisão do Supremo. Paulo Oliveira, Paulo está aqui pelo Facebook fazendo um comentário, dizendo: esse aí é o grande doutor Magno, salvador dos mandatos dos políticos, né? E agora também, além de mago da Justiça Eleitoral, trazendo informações sobre a questão dos royalties. Doutor Magno é extremamente humilde, mas, como ele mesmo falou ainda há pouco, isso aqui é uma aula, né? É um programa para ser gravado e mandado de presente aí para o governador do estado, né? Mandado de presente para as pessoas que estão aí nessa ação direta na luta pela manutenção dos royalties. Você falou ainda há pouco do mandado de segurança preparado, né? Que possibilidade existe, né, de ser necessária a apresentação desse mandado? Fazê-lo hoje, né, mas a questão, aquilo que eu te falei, não é hora da gente estar preocupado em ser autor disso ou daquilo, é hora da gente torcer, juntar força, entendeu? Eu acho que o Madin, proposto pelo Estado, ela tem muito mais força, né, porque é um Estado mesmo da federação, né, com juristas de renome, né? Então acho que qualquer ente, é o seguinte, o acesso à justiça é universal. Qualquer ente prejudicado, até os municípios, olha só, até o município que não recebe royalty, né, mas que recebe aí uma pequena parcela, não recebe como, tem direito. Qualquer um que se sinta lesado qualquer um que se sinta lesado no seu direito pode recorrer à instância judicial. E nesse caso, a instância originária, infelizmente, é o Supremo, que o ato é do Congresso Nacional. Aí vem uma questão aí de processo civil, que também é muito difícil. Por exemplo, eu não posso fazer o Madin, porque o município não é legitimado. E o que é legitimado, doutor Magno? Legitimado é aquela pessoa física ou jurídica que, pela Constituição Federal, tem legitimação para entrar direto no Supremo, né? Então há um rol taxativo, né, de quem pode propor essas ações, né? Partido político, né, com base no Congresso Nacional, por exemplo. Um diretório municipal do PMDB, um diretório regional do PMDB não pode propor o Madin, mas o diretório nacional do PMDB pode propor o Madin, uma confederação pode propor o Madin, o governador do estado pode propor o Madin, o prefeito não pode propor o Madin. Por isso que o caminho dos municípios seria uma outra medida judicial que não o Madin. Então isso é muito técnico, é o que eu falei, é uma questão muito assim, difícil de explicar para quem não entende de direito, né? Então a gente tem que ter toda cautela, todo zelo, o que eu disse. O importante é que a DIN seja feita, que ela seja bem feita, e se lá a DIN não contiver um desses elementos, né, e amanhã esse elemento não for discutido, aí a gente pode, mas eu acho que isso dificilmente irá acontecer, porque eu acho que todos os temas serão englobados até de ofício pelo Supremo. O Máfio Silva, Matheus, né, está levantando aqui no Facebook uma tese que eu até estava aqui na minha pauta para perguntar agora para o doutor Magno, né? Porque há um comentário que foi publicado em blog, jornais, dizendo o seguinte: não, nem todo mundo da região dos lagos perde, São Pedro ganha, Saquarema vai ganhar, Araruama vai ganhar, né, que só Cabo Frio e Búzios perderiam, Arraial perderia. Isso não é em absoluto verdade, né, Magno? É relativamente verdadeiro. Relativamente. Senhores, o dia que isso acontecer, se o Supremo não reparar essa injusta agressão ao Estado do Rio de Janeiro, nós iremos falir. O Sidney talvez terá que tirar seu programa do ar, o doutor Magno terá que partir também para trabalhar mais, bem mais, porque é o seguinte, é um efeito cascata. O João Márcio, dá um exemplo aqui para o senhor, o João Márcio, que é o doutor João Márcio, meu amigo, hoje um técnico aqui da Secretaria de Fazenda Municipal, ele, como sempre, né, fez um trabalho excepcional me mostrando as perdas dos royalties. Como eu cheguei atrasado, eu acabei deixando lá em casa e não esqueci, mas o trabalho dele, um trabalho detalhado, minucioso, percussiente, em que ele aponta que só nós perderemos hoje quase 50% da nossa arrecadação. Como que São Pedro pode ganhar com Cabo Frio, que é a cidade polo, perdendo 50% da sua
arrecadação. Todos nós sabemos que muitos municípios circunvizinhos a Cabo Frio utilizam da saúde de Cabo Frio, têm seus negócios em Cabo Frio, né? Por quê? Porque isso é natural. Né? Cabo Frio é cidade polo, tanto é polo que recebe mais royalties do que todo mundo. Então, São Pedro da Aldeia, realmente, segundo essas expectativas, né, ganhará um pouco mais. Mas a perda que ele vai sofrer em decorrência, né, da diminuição da arrecadação do município mãe, que é o município mãe, é o município maior, mais rico, pô, é impressionante. Uma vez eu conversando com um dos prefeitos de São Pedro, ele me disse o seguinte, que as pessoas moram em São Pedro e trabalham em Cabo Frio. Essas pessoas, qual é o nome do meu... Mateus. Essas pessoas, Mateus, perderão seus empregos em Cabo Frio. Voltarão para São Pedro para dividir esse pouquinho do bolo que vai aumentar. Né? Quando ele volta para São Pedro, ele gasta, ele faz mais lixo, ele produz, né, mais serviço público, ele exige que o filho vai estudar naquela escola, né, que aumente Só que agora ele não tem renda, porque ele perdeu o emprego em Cabo Frio. Então é um efeito cascata. Um efeito cascata que vai atingir, não é Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, não. Que vai atingir o município do Norte Fluminense, município do Sul, vai atingir Volta Redonda, vai atingir todo mundo. Porque o Estado vai perder 7 bilhões. Sem um pré-sal, cerca de 7 bilhões. 7 bilhões deixam de ser injetados na economia do Estado. Sem esse dinheiro, né, o Estado deixa de injetar nos seus municípios, principalmente naqueles que não ganham royalties. Aí é que está, né, o grande erro de todos. Né? Vai deixar de injetar em São Pedro da Aldeia, que não tem royalties, né, em Varriçai, que não tem royalties, o dinheiro que vinha do Estado. Não tem mais dinheiro. Quebrou Cabo Frio? Quebrou. Mas vai quebrar todo mundo. Porque o Estado vai perder o seu poder de investimento. São 7 bilhões a menos na economia de um Estado todo. Né? Isso gera serviço, isso gera emprego. Né? Então é o que eu estou dizendo, quebra o Estado. Não quebra Cabo Frio, não. Eu dei um exemplo aqui lógico, rápido, de Cabo Frio e São Pedro. Sem 50% da arrecadação, o Cabo Frio vai ter que fazer. Hoje, quem vem trabalhar em Cabo Frio não vai ter emprego, então volta para São Pedro. Quem usa de São Pedro, vamos dizer aí, de outros municípios, a saúde de Cabo Frio, vai voltar para São Pedro. Só que São Pedro também não tem dinheiro, porque já não tinha, né, São Pedro e qualquer outro município. E vai perder o dinheiro que vinha do Estado. É um efeito cascata, amigo. Quebra todo mundo. Tem razão. Olha Os só. anunciantes do Sidney, que tem... as empreiteiras que têm contratos com a prefeitura vão deixar de receber, vão deixar de patrocinar a CID, que vai deixar de pagar o câmera. É o efeito cascata, né? Não, que não vai mais comprar o café gostoso na padaria. Quebradeira geral. Quebradeira geral. Quebra todo mundo. A tua entrevista é importante, esclarecedora e, de certa forma... Tranquilizadora. Né? Espero que Nossa Senhora esteja me ouvindo e que tudo que eu disse aqui também se confirme novamente. Estou falando isso com uma humildade. Eu estou muito preocupado. Tenho conversado com as pessoas, a gente tem que orar e prestar todo tipo de apoio a esse movimento. Acho que os prefeitos deviam se movimentar mais. Acho que no dia da votação do Supremo, eu inclusive acho que nós temos que parar Brasília. Estou aqui, parar mesmo, ir para Brasília e falar assim, estão roubando a gente. Vamos parar, nós vamos quebrar, vamos falir. Todo mundo, e não ir às custas do poder público não, quem tem uma certa renda, vai, pega o carro, vai de avião, vai a Brasília e volta. Porque, meu filho, vai atingir a todos, indistintamente. Você falou de Nossa Senhora, Dona Ângela Maria, que é professora, né, mora aqui no Jardim Caiçara. Dona Ângela, obrigado, viu, pela audiência. Diz aqui o seguinte, doutor Carlos Magno, Nossa Senhora Aparecida esteja te abençoando, te protegendo, né, aí coloca aqui, você e o Sidney são pessoas abençoadas e iluminadas por Nossa Senhora, amém. Amém. Que assim seja, está mandando um forte abraço aqui para nós Obrigado. dois. E, né, que bom, né, professora, que a senhora enxerga nessa devoção, nesse respeito à Virgem Maria, em Nossa Senhora Aparecida, né, a razão de vida também, a razão de fé, a razão de esperança de todos nós, né. Achei muito bacana, né, quando o novo Papa, ele se inclinou, mostrando que é homem,
é humilde, apesar de ser o Papa, de ser o responsável pela Igreja Católica, mas aquela humildade, eu acho que tem que ser assim. Mas obrigado, né, da minha parte aqui, obrigado pelo carinho, um beijo, viu, dona Ângela? Magno, carinho dela é legal, né? Muito bacana, né? Eu recebo muitas manifestações nesse sentido aí pelas ruas, é muito legal. Isso é gostoso demais. Bom, vamos torcer para que, né, tudo dê certo, para que as coisas caminhem e que o Supremo decida o quanto antes, né, em nosso favor, para que a gente não tenha nem o dissabor, né, de precisar fazer tantas alterações, tantas mexidas, pelo amor de Deus, por uma tunga aí nos nossos recursos, que é um risco que existe. Ontem a ANP estava reunida, está reunida ontem e hoje, para definir de que forma vai direcionar isso. Se já redistribui os royalties agora, à luz dessa lei que foi promulgada, hoje é lei, né? Até que haja uma decisão do Supremo mudando o status de coisa, o que vale é a redistribuição dos royalties, uma perda imediata para os municípios produtores, né? Perdemos nós, será que eles ganham? Não vão resolver a vida, como o Magno falou aqui, não resolvem, não vão criar riquezas novas que façam progresso, desenvolvimento e evolução evidente e quebram a gente. Essa que é a grande realidade das coisas. E como é que está o trabalho? Como é que está a caminhada aí, além desse trabalho que você fez, né, elaborado, um estudo importante sobre a questão dos royalties? Como é que estão as coisas? Como é que está essa caminhada de 2013, doutor Magno? Muito legal, né? Muito bom. A gente está auferindo aí agora o fruto do trabalho de 2012. Fomos muito aí fomos felizes, né, na nossa caminhada, vencemos todos os municípios que disputamos, né? Agora caminhando com tranquilidade, graças a Deus o trabalho está indo bem, o escritório está indo bem. Não tenho nada a reclamar não, eu sou, como sempre digo, um filho abençoado, né? Tenho mais do que mereço. Estou muito feliz com a minha vida, estou com um filho agora de 8 meses, que é a alegria, estava conversando aqui com você, né? A alegria da minha vida. Né? É isso, é viver simplesmente, de forma simples, como o Papa ontem, num gesto que deve repercutir a todos, né? Inclusive aos meus críticos. Tem alguns críticos, ninguém é perfeito, né? Mas de que a gente deva viver a vida de forma simples, feliz, ajudando um ao outro, né? Fazendo bem. Eu acho que fazer o bem é a melhor coisa do mundo. Você evita muita coisa contra você. Fico aí ouvindo alguns comentários, algumas pessoas, é o mínimo, né? Pequenas pessoas. E eu só oro para essas pessoas, né? Tenho rezado bastante por essas pessoas, porque sigo o caminho delas. Mas eu estou bem, estou muito feliz. Sumido, aí disseram que eu estou sumido da empresa. Tem muita coisa, mas acabou a eleição, né? Aí, agora apareceu aí o negócio do Jorge. Mas era um tema, né? Que eu fui a fundo estudar bastante, porque eu acho que como cidadão aqui do Estado, eu acho que eu tenho que estar preparado para, né, se necessário, prestar algum auxílio, porque eu acho que essa luta é de todos nós, né? Com certeza. De todos, não só dos advogados, dos prefeitos, não, acho que é do médico, do câmera, do garçom, a luta é de todos, porque vai afetar indistintamente a todos nós. Eu estou aí bem, tranquilo, agradecido, feliz de estar aqui, parabenizar aí a Câmara, né, por essa justa homenagem a vocês realmente fazem um trabalho diferenciado e isso é muito legal, vocês são merecedores também aí desse reconhecimento do Poder Legislativo. Fui aí ano passado, né, galguei aí uma comenda, uma honraria que é a maior do município, né, que é a medalha aí Major Belegar, então também fiquei muito feliz e sei o que você deve estar sentindo, porque isso é um reconhecimento, né? É um reconhecimento muito bacana do trabalho da gente. Verdade, verdade. É muito gostoso. Magno, eu quero te agradecer muito, né, pela tua estada aqui, pelas informações importantes. Né, e tenho certeza que está pronto aí, preparado para, né, ajudar o Estado do Rio. Né, tomara que o Supremo resolva em nosso favor e o quanto antes, né, para a gente sair desse pesadelo, porque é um pesadelo, né? Está todo mundo muito preocupado com isso. Meu irmão, Papai do Céu te abençoe, Nossa Senhora te guarde, e sucesso ainda maior. Eu acho só que eu errei aí aquela lei lá do pré-sal, que era 59, 38, é tanta lei, né? Lei pra caramba, mas fica aí a retificação. Mas, Sidney, dizer a você, estou à disposição, sempre que você precisar. Tenho o maior prazer de vir aqui, porque gosto do seu programa, gosto da sua forma de entrevistar, sempre digo isso aí ao público. E gosto de você pessoalmente, né? Porque
comungamos da mesma fé, isso é muito legal. Então, me sinto muito bem, a energia aqui no estúdio é muito boa. Estou aí à disposição para qualquer coisa. A casa é sua sempre. Paulo Santa Rosa está mandando aqui um abraço para a gente. Paulo, obrigado, está mandando um abraço. E abraçar Frederico, está aniversariando hoje, né? Meu amigo Fred, do Instituto Santa Rosa, da Bandeirança de Deus. Fred é uma figura querida e está hoje comemorando aniversário, né? Com toda a família, com a Ana Lia, com as crianças, né? Com tia Alzinha, querida, com Paulinha. Fred, beijo, irmão, parabéns, tudo de bom. Papai do céu te abençoe, Nossa Senhora te guarde também aí nesse aniversário em todos os dias da tua vida. Doutor Magno, tudo de bom, meu irmão? Tudo de bom, um abraço grande. Doutor Carlos Magno de Carvalho, né, trazendo essa entrevista importante, esclarecedora e tranquilizadora, do ponto de vista de que todas as vertentes foram colocadas, né, do ponto de vista fático, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista jurídico, todos os caminhos, né, para que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo consigam reverter no Supremo esse quadro que se anuncia preocupante, se anuncia tenebroso, né? Falimentar, inclusive, mas temos, né, e o Dr. Magno trouxe todas essas ferramentas, as ferramentas necessárias para ganhar essa guerra e, quem sabe, né, até sair dessa guerra muito mais fortalecidos, inclusive evitando perdas para o futuro. Que assim seja, é o nosso sincero desejo. Eu vou para o intervalo comercial.